O amanhecer no mar da Galileia era sempre um espetáculo que misturava serenidade e grandiosidade. As águas calmas refletiam os primeiros raios dourados do sol, enquanto pássaros cortavam o céu com seus cantos, anunciando o início de mais um dia. Nas margens, barcos de madeira descansavam, alinhados como se aguardassem pacientemente o chamado de seus donos. O som das ondas, que iam e vinham suavemente, criava uma melodia natural. Ali, naquele lugar simples e humilde, a vida seguia um ritmo próprio, marcado pelas tarefas cotidianas dos pescadores. Poucos sabiam eles que aquele dia seria diferente. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. O horizonte, iluminado pela luz suave do amanhecer, prometia não apenas um novo dia, mas uma nova era. Simão e André já estavam acostumados ao ritmo das manhãs à beira do mar. Antes mesmo que o sol surgisse completamente no horizonte, eles já haviam iniciado o trabalho, lançando suas redes nas águas e aguardando pacientemente o resultado. Cada gesto era automático, resultado de anos de prática e de uma vida dedicada à pesca. Ao lado, Simão verificava outra rede, murmurando algo sobre o vento e a maré. "Hoje promete ser um bom dia", ele disse, quebrando o silêncio entre os irmãos. Naquele momento, nada parecia diferente. O dia começava como tantos outros. No entanto, uma presença se aproximava pela praia, invisível para eles, mas destinada a mudar tudo. Enquanto Simão e André estavam concentrados em suas tarefas, uma figura começou a se destacar na linha da praia. Jesus caminhava calmamente, seus passos firmes deixando marcas na areia úmida. Ele parecia parte do ambiente, mas ao mesmo tempo emanava uma presença que não podia ser ignorada. Seu olhar era atento, como se cada detalhe à sua volta tivesse um propósito. Simão, puxando uma rede, percebeu o homem se aproximando e trocou um olhar rápido com André. Ambos pararam o que estavam fazendo, intrigado. Jesus continuou a caminhar, seus passos sem pressa, mas carregados de intenção. Os sons da praia, o mar, as aves, o farfalhar das redes, pareciam diminuir, como se o mundo estivesse silenciando em reverência àquele momento. Simão e André endireitaram-se, as mãos ainda segurando as redes. Algo no homem diante deles exigia atenção, sem que ele precisasse dizer uma palavra. Seus corações aceleraram, embora não soubessem explicar o motivo. Com a proximidade de Jesus, havia uma mistura de curiosidade e expectativa no ar. Algo grande estava para acontecer, e os irmãos, ainda que sem perceber, estavam prontos para ouvir. Jesus parou diante de Simão e André. Seu olhar profundo encontrou o dos dois irmãos, como se estivesse enxergando não apenas quem eles eram, mas quem poderiam se tornar. Um momento de silêncio se instalou, carregado de significado, enquanto o som das ondas quebrando na areia preenchia o ar. Então, com uma voz serena, mas repleta de autoridade, Jesus falou: "Venham, sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens." As palavras foram simples, mas seu impacto foi imenso. Simão sentiu como se uma corrente de energia percorresse seu corpo. André olhou para o irmão, compartilhando a mesma mistura de surpresa e compreensão. Era um convite que não podia ser ignorado. As redes que antes eram o centro de suas vidas, agora pareciam insignificantes. O chamado de Jesus carregava uma promessa de algo maior, algo além do que eles poderiam imaginar. Ser pescadores de homens, o que isso significava? A pergunta surgia em suas mentes, mas não havia hesitação na resposta que começava a se formar em seus corações. O olhar de Jesus permaneceu fixo neles, sem pressa, permitindo que absorvessem o significado de suas palavras. Era mais do que um convite, era uma convocação para um propósito que transcendia o ordinário. Não importavam as dúvidas ou as incertezas, eles sabiam, com uma clareza quase sobrenatural, que precisavam seguir aquele homem. Sem hesitar, Simão e André largaram as redes. Elas caíram sobre a areia com um som abafado, como se simbolizassem o abandono de tudo que havia sido importante até aquele momento. Os irmãos deram alguns passos em direção a Jesus, movidos por algo que não conseguiam explicar. Ao redor, o mundo continuava. Outros pescadores ainda trabalhavam, gritando instruções uns aos outros, e as ondas continuavam a quebrar na praia. Mas para Simão e André, o tempo parecia ter parado. Seus corações batiam forte, preenchidos por uma mistura de expectativa e paz. Simão deu o primeiro passo, seguido imediatamente por André. Seus olhos estavam fixos em Jesus, que os aguardava com um semblante calmo e acolhedor. Não havia necessidade de palavras. O simples ato de caminhar em sua direção era a resposta que ele esperava. Cada passo parecia afastá-los um pouco mais da vida que conheciam. Os barcos, as redes, as preocupações diárias, tudo isso parecia perder a importância. O peso das responsabilidades antigas foi substituído pela leveza de um propósito novo e maior. Ao se aproximarem de Jesus, Simão sentiu um alívio que nunca havia experimentado. Ele olhou brevemente para trás, para os barcos e as redes.
mas não havia arrependimento em seus olhos. André, ao seu lado, mantinha o olhar firme, já visualizando um futuro incerto, mas extraordinário. Quando finalmente chegaram perto de Jesus, ele lhes lançou um leve sorriso. Simão e André não precisavam de mais nada. Haviam tomado a decisão de seguir o homem que lhes prometera um destino maior, de se tornarem pescadores de homens. Simão e André caminhavam ao lado de Jesus, seus passos marcando a areia da praia, em uma linha que parecia apontar para um futuro desconhecido. O mar continuava calmo atrás deles, mas a sensação era de que estavam deixando mais do que suas redes e barcos. Estavam deixando para trás uma vida inteira de certezas e rotinas. A presença de Jesus trazia um conforto inexplicável, como se, apesar das incertezas, tudo estivesse no lugar certo. Ele não dizia muito enquanto caminhavam, mas sua postura e seu silêncio transmitiam mais do que palavras poderiam. Simão, com passos firmes, olhou para o horizonte, tentando imaginar o que significava ser um pescador de homens. Assim como Simão e André ouviram o chamado de Jesus à beira do mar, hoje também somos convidados a seguir seus passos. Ele ainda chama, não apenas para abandonarmos o que nos prende, mas para encontrarmos um propósito maior: ser pescadores de homens, espalhando amor, compaixão e esperança. E você? Está pronto para seguir o chamado de Jesus e fazer parte dessa jornada? Se gostou, curta, se inscreva e compartilhe.